Olá! A honra significa apreço, estima e consideração. E em todas as nossas atitudes, quer elas sejam boas ou más, nós expressamos algum tipo de honra, seja a nós mesmos, seja a outra pessoa ou até mesmo coisas. O que eu quero te mostrar hoje é que a honra é um princípio fundamental do reino de Deus, mas também ela tem o poder de atrair ou de afastar a presença de Deus da nossa vida. Então fica comigo até o final desse vídeo. Hoje nós estamos falando sobre a honra e o poder que ela pode ter na nossa vida. Eu quero usar um texto como base que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 ao 28, que nos dizem assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Nesse texto, nós podemos perceber o Senhor Jesus, mais uma vez, utilizando o mandamento do Antigo Testamento para trazer para nós o ensino de um princípio do reino de Deus. Se antes era necessário um ato sexual para que o adultério fosse consumado, agora basta um olhar com segundas intenções para nós sermos considerados por Deus como adúlteros. E isso é um fato muito grave, porque as Escrituras declaram que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Para entender o que o Senhor Jesus está nos ensinando nesse texto, nós precisamos entender a gravidade do ato do adultério. O problema do adultério não está relacionado ao romantismo entre um homem e uma mulher, mas sim no fato dele quebrar a honra que é devida a outra pessoa. Essa atitude de desonra é, na realidade, a expressão de um coração infiel. E se é o coração que verdadeiramente importa para Deus, então nós não podemos passar a nossa vida toda buscando uma maneira de disfarçar a infidelidade do nosso coração. Para deixar isso mais claro, eu quero contar a história de um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta. E certa vez esse homem recebeu a oferta de um rei para que, em troca de uma boa quantidade de dinheiro, Balaão subisse no alto de um monte e amaldiçoasse o povo de Deus. Como profeta, o que nós poderíamos esperar desse homem era uma atitude de honra e fidelidade a Deus. Mas quando nós lemos a sua história, nós vamos perceber que na realidade o coração de Balaão nunca havia sido fiel a Deus. Tanto que ao final da sua história, Balaão aceitou aquela oferta. Então, voltando a olhar para a nossa vida, se o que de fato para Deus importa não é a atitude externa do nosso corpo, das nossas palavras, se o que importa para Ele de fato é a atitude do nosso coração, então nós precisamos parar de querer disfarçar as coisas e nós devemos urgentemente buscar meios de sermos libertos. Ser fiel de uma maneira aparente diante dos homens não faz de nós pessoas fiéis ao nosso cônjuge. Não faz de nós filhos de Deus, senão meros religiosos. Portanto, precisamos urgentemente vivermos uma vida de honra diante dos homens, diante do cônjuge, diante de Deus. Afinal de contas, a honra, ela tem um poder maravilhoso de atrair a presença de Deus para a nossa vida, mas também a falta dela afasta Deus de nós. Em 1 Samuel capítulo 2 e capítulo 3, nós conhecemos a história do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos. Deus disse que Eli honrava muito mais aos seus filhos do que o próprio Deus. E os filhos de Eli, que deveriam ser um exemplo a toda a nação, na realidade viviam uma vida totalmente devassa, eram totalmente desviados do caminho do Senhor.
O resultado disso tudo foi a rejeição de Deus. Mas naqueles tempos, a manifestação de Deus praticamente não acontecia. Há uma palavra de Deus para a vida de Eli que nós podemos tomar para nós e aprendermos com ela. O Senhor se dirige a Eli dizendo que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus, mas aqueles que desprezam a Deus também serão desprezados por Ele. Se a honra significa apreço, estima e consideração, essas são as atitudes de Deus que nós podemos esperar para a nossa vida se nós vivermos uma vida honrada diante dEle. Por isso, nós precisamos buscar a Deus urgentemente. Precisamos dedicar todo o nosso esforço para que nós venhamos a descobrir na nossa vida situações ou áreas onde existam algum tipo de desonra. Nós precisamos urgentemente nos livrarmos disso, para que a presença, o poder e o favor de Deus estejam todos os dias ao nosso favor. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.